Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Canal Bets e Tips aqui na área, mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse 1º de julho, sabadão, início de um novo mês. Que seja um mês de muitas alegrias para todos nós. Sabadão que temos uma grade boa, logo cedo temos jogos no Japão, na Coreia. Temos jogos na Suécia, na Finlândia, na Noruega. E finalizamos a noite com Série A e Série B do Brasileirão e Campeonato Argentino. Antes de mais nada, gostaria de falar da Mr. Jack, nossa parceira, nossa banca oficial. É o lugar onde a gente faz a grande maioria dos nossos bilhetes, principalmente para quem está iniciando nas apostas esportivas. É um site bem legal, é um site intuitivo, fácil de achar as apostas. A casa possui odds boas, tem um depósito facilitado, saque facilitado, depósito a partir de R$1, o saque a partir de R$20, via Pix cai instantaneamente, inclusive nos finais de semana. O feedback que eu venho recebendo das pessoas que entraram na Mr. Jack por causa do nosso canal é muito bom, as pessoas estão gostando. Então, quem tiver interesse, o link para cadastro está fixado no primeiro comentário do vídeo. E antes dos nossos resumos, quero agradecer a todo mundo que dedica um pouquinho do seu tempo diariamente a assistir nossos vídeos. Sei que isso pode se tornar um pouco repetitivo, mas nós vamos fazer isso todo dia, nós vamos agradecer todos os dias, porque vocês todos são muito importantes para nós. E caso curtam o nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seu follow, isso ajuda nós a crescermos ainda mais. Nosso canal está apenas começando, então toda a força que vocês puderem nos dar, a gente agradece demais. E vamos aos resumos. No dia 29/6 nós deixamos 7 palpites, cravamos 6 e tivemos um head. O head talvez seja no jogo mais inesperado. O Botafogo precisando da vitória para se classificar como primeiro da chave na Sul-Americana, enfrentando o Magallanes, que é lanterna do Campeonato Chileno, uma equipe horrorosa. O Botafogo dependia só de si, bastava vencer o jogo com a mesma diferença de gols com a LDU, já que eles estavam empatados em pontos. O time abriu o placar logo aos 18 minutos de jogo, se eu não me engano, cozinhou o jogo, perdeu algumas chances, estava levando o jogo até que de uma maneira mais displicente, achando que faria o segundo gol a qualquer momento. Aí veio a expulsão do Botafogo, gol do adversário, aí o jogo desandou e o time acabou ficando em segundo do grupo e vai jogar um playoff com o terceiro de alguma chave da Libertadores. De resto, todos os palpites entraram até com relativa facilidade. Boca goleou, Palmeiras goleou, México ganhou tranquilamente. Na Islândia também tivemos 2 greens relativamente tranquilos. E mesmo com o Botafogo não vencendo seu jogo, conseguimos cravar o bilhete pronto, visto que botamos uma vitória do Botafogo no primeiro tempo e o time venceu, tomou empate no segundo, e uma vitória já esperada do Palmeiras. Então pegamos mais um green. Em relação ao grupo de Telegram, deixamos 4 bilhetes, cravamos 2, o Botafogo nos quebrou. Então se ficamos empatados nos bilhetes, nas entradas ao vivo nós fomos com 100% de aproveitamento. Fizemos 4 entradas ao vivo e cravamos as 4, então mais um dia com um lucro legal. E para quem tiver interesse nos nossos grupos de Telegram, nós temos o grupo Free e o grupo Gold. O grupo Free geralmente eu passo por lá para deixar um bilhetinho quando a grade tá legal. Já o grupo Gold é bem mais movimentado, nós temos entradas todo dia, bilhetes todo dia, entradas ao vivo todo dia. O investimento é de R$15 por mês, dá 50 centavos por dia. Caso optem por uma assinatura trimestral, sai a R$13. E caso optem pela semestral, sai R$10, 33 centavos por dia, é um investimento muito baixo. A ideia de pôr esse valor baixo é que tem muita gente que está iniciando na aposta esportiva, então não pode fazer um investimento alto, a banca é baixa, quer aprender como é que funciona o sistema e tudo mais. Então foi por isso que resolvemos fazer esse sistema mais barato. E quem tiver interesse, nossos links para os grupos do Telegram estão fixados também no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp também está à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para me procurar. Respondo todo mundo o mais breve possível. E antes dos palpites do dia, quero lembrá-los novamente que nossos palpites são opiniões pessoais, são análises que a gente faz através de estudos estatísticos, onde nós encontramos eventos com alta probabilidade de acontecer, só que isso não é garantia nenhuma, não é certeza. O futebol, vocês sabem como é que funciona. Caso vocês concordem com nossos bilhetes, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. E quem for fazer isso, boa sorte para todos nós. E sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão, dia 1º de julho. Iniciando a grade do dia, logo cedo às 7 horas da manhã, rodada do Campeonato Coreano, o Daegu recebe o Suwon Blue Wings. O Daegu é o 7º colocado do Campeonato Coreano com 27 pontos, enquanto que o Suwon é o lanterna do campeonato com apenas 9 pontos em 19 jogos. São 2 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, uma campanha desastrosa do time.
campeonato coreano vem muito equilibrado, do quarto ao oitavo colocado, a diferença de apenas 2 pontos. Então uma vitória do Daegu já joga ele lá para cima. O time vem de 2 vitórias seguidas em casa, o Suwon Blue Wings vem de 3 derrotas seguindo, atuando fora de casa. Então aqui temos uma tendência de vitória para o time da casa. Aqui as odds para uma vitória simples do Daegu estão pagando em torno de 2, é uma odd bem interessante. Para quem quer arriscar e fazer essa entrada simples, eu acredito que seja uma boa aposta. Aqui as estatísticas não apontam nada muito interessante para operar no mercado de gols, então a tendência é que a gente busque alguma coisa a favor do time da casa. Como já falei, gosto de uma entrada de vitória simples do time da casa, a odd está bem boa, está bem interessante. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais conservadora para montar um bilhete, dá para ir de dupla chance casa. E aqui nós iremos de dupla chance casa. Também às 7 horas da manhã, mas agora pelo campeonato japonês, o Vissel Kobe recebe o Consadole Sapporo. O Vissel Kobe é o vice-líder do campeonato com 36 pontos. O time tem 3 pontos a menos que o Yokohama Marinos, mas no entanto tem um jogo a menos que pode fazer com que o time empate em pontos. Já o Consadole Sapporo é o nono colocado com 26 pontos. Está no meio da tabela. Aqui eu vejo algumas possibilidades de entrada para quem quer buscar algo a favor do time da casa. É justo, uma vitória simples do Kobe está pagando 2, é uma odd interessante. Para quem quer montar um bilhete, dá para entrar com empate anula ou com dupla chance casa, que também fica uma odd interessante. A única coisa que nos deixa um pouquinho receosos em relação a essa entrada a favor do time da casa é que o Sapporo vem desempenhando bem fora de casa. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Então também achamos prudente escolhermos entrar no mercado de gols. O Kobe bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10, bateu over 2,5 em 7 das últimas 10. Já o Consadole Sapporo nas últimas 10 partidas bateu over 1,5 em todas elas, bateu over 2,5 em 9 delas. Então para quem quer operar no mercado de gols e quer arriscar um pouquinho mais, cabe o over 2,5. Tá pagando 1,50, é uma odd relativamente baixa, mas é devido ao retrospecto recente das duas equipes, é de certa forma justa. E para quem quer compor um bilhete, nós vamos de over 1,5. 12h30, Campeonato da Suécia, o Malmo recebe o Sirius. O Malmo é o líder do campeonato sueco, em 12 jogos foram 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O time marcou 31 gols e tomou apenas 10. O time tem o segundo melhor ataque, tem a melhor defesa da competição, é franco favorito ao título. Já o Sirius é o 11º colocado, tem 14 pontos em 12 jogos, é uma campanha de regular para baixo. Aqui claramente temos um favoritismo para o time da casa. O Malmo nos seus últimos 10 jogos em casa foram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já o Sirius jogando como visitante foram 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. Aqui eu não vejo tanta vantagem em operar no mercado de gols, porque o 1,5 está pagando bem menos do que a vitória do simples do time da casa. A não ser que queiram arriscar no over 2,5, eu recomendo entrar como vitória do time da casa. Aqui nós vamos de casa vence para compor um bilhete. 11 horas, Campeonato da Finlândia, o Oulu recebe o Haka. O Oulu é o 4º colocado do campeonato com 21 pontos, o Haka é o 9º com apenas 11 pontos em 13 jogos. Aqui observando apenas o desempenho na tabela, buscaríamos algo a favor do time da casa. O Oulu até não tem um grande desempenho atuando em casa, nos últimos 10 jogos foram 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. No entanto, o Haka jogando fora de casa vem com uma campanha desastrosa, nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. Mas devido à irregularidade do Oulu jogando em casa, eu acho complicado de entrar com uma vitória simples, que é um time que oscila bastante sobre seus domínios. Teríamos que usar o empate como segurança, isso já baixaria bem a odd. E a odd de um dupla chance casa está pagando praticamente a mesma coisa do over 1,5. E eu acho que essa aposta no mercado de gols é um pouco mais seguro. Ambos os times bateram o over 1,5 em 92% dos jogos do campeonato, ou seja, não bateram em apenas um. O Oulu tomou gol em todas as últimas 10 partidas, o Haka tomou em 9 das últimas 10, então temos uma tendência de jogo para gols. E baseado na semelhança das odds, eu acho que a entrada no mercado de gols é uma entrada com menos riscos, então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 13 horas chegamos à Noruega, o Vålerenga recebe o Viking. O Vålerenga está na parte de baixo da tabela, é o 13º colocado com apenas 10 pontos em 10 jogos. Já o Viking está bem na tabela, é o 4º colocado, 20 pontos, tem apenas 3 pontos a menos do Tromsø, que é o 2º colocado. O Viking tem um ataque muito bom, é o 2º melhor ataque da competição, ficando atrás apenas do Bodo Glimt, que isso já é uma coisa esperada. O time tem uma média de 2,36 gols feitos por jogo, isso é uma média muito alta, enquanto que o Vålerenga toma quase 2 gols por jogo. O Vålerenga tem uma média de 3,1 gols por jogo, o Viking tem uma média altíssima de 4,18. Esse jogo é difícil apontar um favorito, o time do Viking é um pouco superior, mas no entanto vai jogar fora de casa.
até por isso as odds estão bem equilibradas. Então é mais vantajoso entrarmos no mercado de gols. O Vålerenga bateu over 1,5 em 80% dos jogos do campeonato, o Viking em 91%. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 15 horas chegamos à Argentina, campeonato argentino. Barracas Central recebe o River Plate. River Plate é o líder do campeonato com 50 pontos em apenas 21 jogos. O time já abriu 10 pontos em relação ao segundo colocado. Já o Barracas Central é o 20º colocado, tem 24 pontos em 21 jogos. No entanto, o campeonato argentino é um campeonato muito equilibrado. Um intervalo de 10 pontos engloba o 7º colocado até o 21º. Então qualquer vitória já põe um time no elevador. Aqui o River Plate é favorito. No entanto, se a gente analisar o retrospecto recente das equipes, a gente tem que ter um pouquinho o pezinho atrás. Nas últimas 5 partidas fora de casa, o River Plate ganhou apenas uma, empatou 2 e perdeu 2. Já o Barracas Central, nas suas últimas 5 partidas como mandante, está invicto. Foram 3 vitórias e 2 empates. O time vem se recuperando no campeonato. E inclusive com vitória sobre o São Lourenço, empate com o Rosário Central, que são duas equipes fortes que estão na parte de cima da tabela. Então eu acho um pouco melhor tomarmos algum cuidado antes de entrar com algo a favor do River Plate. Nesse caso eu acho melhor avaliar o início do jogo, esperar como é que se desenvolve, para ver se o River Plate realmente vai dominar o jogo. Caso contrário, eu prefiro operar no mercado de gols. Como eu sempre falo, o campeonato argentino vem se caracterizando por ser um campeonato muito under. A grande maioria dos times tem uma média muito baixa de gols em seus jogos. E é o caso, o River Plate, mesmo sendo líder, tem uma média baixa de gols em seus jogos. Nos últimos 5 jogos em casa, o Barracas Central bateu o over 3,5 em apenas um deles. O time bateu o under 3,5 em 86% dos jogos do campeonato. Já com o River Plate essa taxa ainda é maior. O time bateu o under 3,5 em 95% dos jogos do campeonato. Isso é uma taxa altíssima, é um número muito significativo. Aqui eu gosto de duas entradas, um over 1,5, porque por mais que as médias dos times sejam baixas, o River tem batido isso com certa regularidade, e nisso eu confio mais no River do que no Barracas Central. E uma boa entrada também é o under 3,5. E nesse caso, as estatísticas apontam que o over 1,5 acontece com menos frequência que o under 3,5. E além de tudo, a odd por menos 3,5 está maior. Então aqui para compor um bilhete nós vamos de under 3,5. 16 horas, chegamos ao Brasil, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O São Paulo enfrenta o Fluminense. O São Paulo é o 11º colocado, já o Fluminense é o 5º. Mas a diferença entre os dois é de apenas 3 pontos. Se o São Paulo vencer esse jogo, encosta ou talvez passe o Fluminense. Então dá uma grande subida na tabela. Aqui temos uma tendência de um duelo equilibrado. As odds apontam um leve favoritismo para o time de São Paulo. O São Paulo nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Já a campanha recente do Fluminense jogando como visitante é bem ruim. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. Então aqui as estatísticas nos mostram que poderíamos buscar alguma coisa a favor do time da casa. E as odds nos permitem entrar com caso empate anula. Para quem optar por uma dupla chance de São Paulo ou empate, está pagando 1,33. Em relação ao mercado de gols, também temos uma opção interessante. O over 1,5 está pagando praticamente a mesma coisa que a dupla chance casa. Ambos os times bateram over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. O Fluminense não bateu over 1,5 em apenas um jogo do campeonato. O São Paulo bateu over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos em casa. O Fluminense só não bateu contra o The Strongest na Libertadores, fora de casa. É uma opção bem interessante e devido ao equilíbrio das duas equipes, que pode fazer com que qualquer uma das duas saia vencedora, vamos optar por entrar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 17 horas, 15ª rodada da Série B, o Avaí recebe o ABC de Natal. São duas equipes que vêm fazendo uma campanha muito ruim na Série B. O Avaí é o 18º, antepenúltimo, com apenas 11 pontos em 14 jogos, foram apenas 2 vitórias. Já o ABC vem fazendo uma campanha ainda pior, é o lanterna da competição, com apenas 7 pontos, apenas uma vitória em 14 jogos. Eu não vi nenhum jogo completo do ABC nessa Série B, mas eu já vi 2 jogos do Avaí. O time do Avaí é um time muito fraco, tecnicamente. Não à toa é o segundo pior ataque da competição, juntamente com o próprio ABC. Os dois times possuem uma média ridícula de gols feitos por jogo. O Avaí tem uma média de 0,57 gols feitos por jogo, o ABC de 0,64. Então aqui temos a tendência de um duelo de poucos gols, um duelo duro. Ambos bateram under 3,5 em 8 das últimas 10 partidas. E nas partidas que não bateram, foi muito mais em virtude do adversário que fez os gols e não propriamente o Avaí ou o ABC. Então aqui não tem muito mistério, aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete.
Também às 17 horas pela Série B, o Sampaio Corrêa recebe o Criciúma no Maranhão. O Sampaio Corrêa é o 12º colocado com 16 pontos. O Criciúma é o 5º colocado, apenas um ponto atrás do Sport do Recife, que é o 4º colocado, primeiro na zona de acesso à Série A. O Sampaio Corrêa vem com um bom retrospecto dentro de casa. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. No entanto, o Criciúma é uma equipe que dificilmente perde jogando fora de casa. O time tem uma defesa muito sólida. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates, 1 vitória e apenas 1 derrota. Aqui é complicado apontar um favoritismo. O Criciúma faz uma campanha melhor, mas o Sampaio Corrêa é muito forte jogando em casa. Aqui é muito mais seguro operarmos no mercado de gols. Ambas as equipes têm uma média muito baixa de gols em seus jogos. Nos últimos 5 jogos, nenhum time bateu over 3,5, seja dentro ou fora de casa. Um dado interessante é que nos jogos do Criciúma atuando fora de casa, nos últimos 5 jogos, nenhum dos dois times fez mais de um gol por partida. Tivemos 1-1, 1-0, 0-0, mas nenhum dos times fez 2 gols. Já o Sampaio Corrêa, nos últimos 5 jogos jogando em casa, só bateu over 2,5 em apenas um jogo. Então aqui claramente temos a tendência de um jogo para poucos gols. Então aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 18h30 voltamos ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Fortaleza. O Flamengo é o 3º colocado com 22 pontos. O Fortaleza é o 8º colocado com 20. Apesar de estarem distantes 5 posições, são apenas 2 pontos a distância entre eles. O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Tirando o Botafogo, conseguiu abrir uma gordurinha lá na frente. Do 2º ao 12º, a diferença é de apenas 6 pontos. Ou seja, em 2 rodadas pode mudar tudo. O Flamengo vem se recuperando no Brasileirão. Vem apresentando já de certa forma uma consistência, principalmente jogando em casa. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. E as últimas 2 vitórias contra o Grêmio e contra o Alcas foram vitórias bem convincentes. Já o Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas fora de casa. No entanto, vinha de 3 derrotas. Então é uma equipe meio irregular jogando fora de casa. Mas é uma equipe muito perigosa, tem um ataque muito eficiente, muito rápido. Se eu não me engano, tem o 2º melhor ataque do Brasil da temporada. Aqui uma vitória simples pro Flamengo, tá pagando em torno de 1,80. É uma odd bem interessante. Provavelmente eu vá pegar essa entrada também. Para quem quer montar um bilhete de uma forma um pouco mais conservadora, um caso empate anula pro Flamengo também é interessante. Já para quem quer operar no mercado de gols, o over 1,5 tá pagando 1,30. É uma odd bem boa para montar um bilhete. O Flamengo bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos jogando em casa. Tem um ataque muito produtivo, muito eficiente. Aqui fica a critério de vocês. Para quem quer fazer uma entrada simples, uma vitória a favor do Flamengo é interessante. Para quem quer montar um bilhete, tanto um caso empate anula quanto o over 1,5 também jogo interessante. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E encerrando a grade do dia, o Internacional, 6º colocado com 20 pontos, recebe o Cruzeiro, 12º com 17. Mais um jogo em que as duas equipes estão distantes na tabela, mas com uma margem mínima de pontos de diferença. O Inter vem numa fase muito boa. Vem numa sequência de 9 jogos invictos, com 7 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro vem oscilando bastante. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O time começou bem o campeonato, mas depois começou a apresentar algumas irregularidades. O time não apresenta uma consistência. Às vezes joga bem fora de casa e na partida seguinte joga muito mal dentro de casa. Então o Cruzeiro é um time de certa forma imprevisível. O Inter tem sido uma equipe muito boa para operar no mercado de gols. O over 1,5 tem batido com certa regularidade. No entanto, o Cruzeiro, que é o adversário do jogo, não colabora com essa estatística. Nos últimos 5 jogos, 4 foram 1-0. Então liga uma anteninha de alerta para entrar no over. Então aqui a tendência é buscarmos algo a favor do time da casa, aproveitando esse belo retrospecto recente do Inter. As odds para uma vitória simples do Inter estão pagando em torno de 2,10, 2,15, dependendo da casa de aposta. E essa odd nos dá o benefício de procurarmos um empate com alguma segurança. Então aqui, para fugir dessa inconstância do Cruzeiro no mercado de gols, nós vamos buscar algo a favor do Inter. Aqui nós vamos de dupla chance em casa. E assim encerramos com esse jogo, encerramos a grade do dia. E no bilhete pronto, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos um over 1,5 no jogo do Flamengo e Fortaleza e uma dupla chance do Internacional no jogo do Inter contra o Cruzeiro. E quem tiver interesse, o link para cadastro da Mr. Jack e os links para acesso aos grupos de Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. E por hoje era isso. Queria pedir para quem curtiu o nosso conteúdo para deixar o like, deixar o follow quem ainda não nos segue. Isso nos ajuda bastante. Queria desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Para quem for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus nos permitir, amanhã aqui estaremos novamente para postar os palpites de domingão. Então era isso. Um abraço a todos. Até mais. Valeu!